A paz do Senhor, meus queridos irmãos, pela graça e misericórdia de Deus, estamos em mais um estudo da lição da revista Esperança em Tempos de Quarentena, e hoje nós vamos considerar a lição 11, que fala sobre a presença suficiente. Que presença será essa, né? Irmãos, já te perguntaram se você é feliz? Ou se falta alguma coisa para você ser feliz? Pois é, se fizéssemos aí uma enquete, se saíssemos entrevistando alguém, nossos vizinhos ou colegas de trabalho, ou até mesmo alguém da nossa família, se ele é feliz ou se falta alguma coisa, o que muitos responderiam? Para eu ser feliz falta dinheiro, né? Ter uma boa quantia na minha conta bancária. Afinal de contas, dizem que o dinheiro, move o mundo. Outros, a saúde e tantas coisas, ainda mais nesse tempo de pandemia. E certa vez eu ouvi alguém dizer, tinha um ente querido doente, e foi lhe perguntado se o ente querido estava melhor, e ela disse que sim, porque o ente querido estava na mão de bons médicos. Ou seja, em nenhum momento ela considerou a presença, a existência de Deus, a soberania de Deus, mas sim a suficiência, a competência dos médicos. E, infelizmente, o seu ente querido faleceu. Enfim, o que nos diz Hebreus capítulo 13, versículo 5, que é o nosso texto base? Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Nós já ouvimos essa palavra de Deus em outro momento, e foi com Josué, exatamente. Queridos, é muito importante que nós realmente, se pudéssemos ter uma quantia significativa, expressiva de dinheiro na nossa conta bancária, um bom plano de saúde, um bom trabalho, uma boa escola, nada disso é pecado, Seria muito bom ter um bom plano de saúde, enfim, bons médicos, isso realmente não é pecado. Porém, nós não podemos colocar a nossa vida, não podemos fazer disso o sustentáculo da nossa vida, porque essas coisas são passageiras. Isso tudo faz parte do tempo cronos, o tempo que é marcado pelo relógio, o tempo que passa, que agora está voando. E nós precisamos realmente cuidar da nossa vida aqui na Terra, apesar de não sermos do mundo. Nós estamos no mundo. Enquanto estivermos no mundo, devemos viver de forma que glorifiquemos a Deus com as nossas coisas, com os nossos testemunhos, com a nossa vida, enfim. Então, não é pecado prosperar nessa vida. O pecado é colocar nessa prosperidade a suficiência, colocar nossa fé nessa prosperidade, seja na saúde, seja no dinheiro, seja no emprego, enfim, na família. Deus quer que nós tenhamos uma família abençoada, mas a nossa fé não pode ser pautada nessas coisas. Nós precisamos de fé em Cristo para ter bênçãos nessas questões, não é isso? Até mesmo na igreja, como o autor coloca aqui, que o grande problema das respostas é que elas colocam a satisfação pessoal no tempo futuro. Até mesmo quando a igreja, muitos infelizmente, irmãos, ficam felizes quando observam que a igreja tem um número satisfatório, expressivo de membros. É bom, ver a nossa igreja assim nos cultos antes da pandemia, o templo cheio, todos os bancos assim completos, ou até mesmo, quem sabe, quando é um evento diferente, pessoas, por todos os lados. Mas, irmãos, é bom do número, mas o melhor para Deus é a qualidade, não é isso? A qualidade do culto, o culto que nós estamos prestando. E
é necessário que nós nos preocupemos com a nossa vida futura, que nós investamos na eternidade, porque essa vida, o cronos passa. Uma hora, o relógio da nossa vida passa. Todos nós temos um relógio. Esse ponteiro está correndo e nós não sabemos quando esse ponteiro ou quando os ponteiros vão parar. Mas o ponteiro da eternidade não para. Melhor dizendo, na eternidade não existe ponteiros. Então é necessário que nós investamos na nossa vida aqui, mas é necessário que nós investamos na nossa vida futura e que nós tenhamos o quê? A certeza da suficiência que vem de Deus. Ignoramos a maior entre todas as bênçãos que podemos receber, a presença de Deus. Ela é maravilhosa, né? Isso, a presença de Deus, ela é algo assim que realmente nos abraça, nos protege. O Senhor já providenciou tudo o que realmente precisamos para manter uma vida de paz e tranquilidade. A sua presença é de fato suficiente. A presença de Deus. Podemos ter a certeza de que a presença de Deus está conosco. É uma promessa. Em João capítulo 14, versículos 16, 17, 18 e 26, Jesus fala na promessa do Consolador. Ele diz ali que nós não ficaríamos órfãos, que ele não nos deixaria órfãos, que nós teríamos o quê? A vinda do Consolador. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Irmãos, essa presença Jesus tem cumprido a cada dia na minha vida e eu tenho certeza que na sua vida também. Na história bíblica, essa promessa foi ouvida pela geração dos hebreus, né, quando conduzidos ali pelo deserto ao longo de 40 anos, quando eles estavam próximos, né, a entrar na terra de Canaã, como está lá em Deuteronômio, de capítulo 31, versículo 6, e também em Josué, capítulo 1, versículo 5, quando Deus disse que não deixaria nem o desampararia, que Josué deveria seguir todas as diretrizes dadas por Deus, dada por ele mesmo através de Moisés. Ouvir essa promessa foi fundamental para ele cumprir a missão que recebeu de liderar o povo, sucedendo Moisés, né, quando Josué fora convocado por Deus. A presença de Deus é uma promessa que vem nos suprir diante das adversidades que nos afligem. Deus é fiel e poderoso para cumprir todas as suas promessas. E você, querido irmão, você acha que Deus não tem cumprido promessas na sua vida? Você acha que Deus tem te deixado sozinho? Eu tenho certeza que não. Às vezes nós nos sentimos até sozinhos. Mas com certeza nós temos lá no interior, no nosso âmago, no nosso ser, a consciência de que Ele está conosco. A presença é suficiente, os recursos não são. Hebreus capítulo 13, versículo 5 diz isso, que nós não dependemos da nossa suficiência, dos nossos recursos, mas de Deus. Acumular riquezas nesta vida não garante o futuro de ninguém e muito menos satisfaz a alma. Irmãos, se dinheiro satisfizesse a alma, se prosperidade terrena satisfizesse a alma, não haveria tantas pessoas assim, de poder aquisitivo elevado, com depressão. Infelizmente, muitos até se deixam levar por aquele sentimento de suicídio, eles terminam, né, dando fim à sua vida. Então, em dinheiro, queridos, é bom, mas não é tudo. Em meio à crise provocada pela pandemia e o distanciamento social, muitas foram as preocupações individuais e coletivas no que diz respeito à economia. Queridos, o amor, o dinheiro e a dependência dele. Precisamos nos preocupar, nós temos contas a pagar, né? Precisamos orar e vigiar,
agir, mas não podemos colocar a nossa dependência no dinheiro, não podemos colocar a dependência na saúde, porque se a saúde falhar, se o dinheiro faltar, como que vamos ficar? Precisamos de tudo isso, mas essas coisas não são o nosso alvo principal. O nosso alvo, o nosso foco é Cristo, o Espírito de Deus, é a comunhão com Deus na nossa vida. O cristão fiel depende do Senhor, dispensando o acúmulo das riquezas na terra. Quando o autor diz dispensando o acúmulo das riquezas na terra, isso não significa dizer, irmãos, que se o irmão tiver a oportunidade de ter um aumento no salário, ou se ganhar como presente de forma lícita e abençoadora uma herança, não se sabe, ele vai dizer, não quero não, porque isso é pecado, vai dispensar. Não, não é isso, irmãos. O que nós não podemos colocar é a dependência na nossa vida no dinheiro, porque o dinheiro acaba, a nossa vida vai, e infelizmente nós estamos vivendo num Rio de Janeiro, num mundo com muita corrupção. Infelizmente, nós estamos vendo a cada momento nos noticiários, na mídia, regentes do nosso estado sendo presos ou sendo já tratados, investigados por causa de corrupção, por causa de roubo. Eles pensam que talvez, será que eles pensam que vão poder transferir alguma coisa para a vida futura, que existe alguma conta bancária na eternidade, desviando verbas que seriam agora para a saúde, para o trato, né, para a luta contra essa pandemia, contra esse coronavírus. Tantas pessoas desfavorecidas, né, pessoas desprovidas, precisando de um apoio. Esse é o pecado. A Bíblia diz o quê? Que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Porque não é o dinheiro em si, mas é quando o homem coloca no dinheiro a sua satisfação, a sua suficiência. Eu tenho muito dinheiro, eu não preciso de Deus. Eu tenho muito dinheiro, eu posso pagar os melhores médicos, eu não preciso da intervenção de Deus. Irmãos, prova é que o câncer, infelizmente, ele não tem ceifado só a vida de pessoas humildes. Quantas pessoas com poder aquisitivo satisfatório, elevado, têm sido levadas pelo câncer? A Covid-19, ela não tem levado só pessoas pobres, ela tem levado as pessoas ricas também. Não são pessoas só desprovidas de dinheiro que têm padecido com essa pandemia. Então, queridos, nós não podemos deixar que essas coisas contaminem a nossa mente, o nosso coração, porque isso tudo desagrada a Deus, e isso tudo faz com que nós falemos assim, com que as pessoas falem, Deus, eu não preciso do Senhor. Irmãos, o querido salmista Davi foi um rei próspero, um rei segundo o coração de Deus, e ele diz lá em Salmos 40, versículo 17, eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Ele era rei, ele tinha tudo o que ele queria, mas ele tinha aquela dependência, ele sentia aquela dependência de Deus. Eu sou rei, eu tenho tudo o que eu preciso, mas eu preciso primeiramente de Deus, para que Ele, segundo a sua orientação, segundo a sua graça e misericórdia, Ele me ajude a conduzir o meu reinado, a conduzir o meu povo. A riqueza não deve ser padrão para as decisões mais importantes. A própria essência da vida e o valor que Deus dá a ela são os parâmetros para tomadas de decisão e orientação do caminho que temos que seguir. A presença é suficiente, mas os recursos não são. Irmãos, ai de nós se não fosse a presença de Deus na nossa vida, né? Eu tenho tantas experiências da dependência de Deus na minha vida, na família da família. Os irmãos com certeza também têm. A presença é suficiente, o tempo não é. A carta aos Hebreus foi destinada a uma comunidade
de modo geral, estava retomando as práticas judaicas do sacrifício, dependência do sacerdote, utilização dos templos, enfim, irmãos. Infelizmente, naquela época que essa carta foi escrita, os irmãos estavam querendo voltar, como o apóstolo dizia, às práticas antigas, ao rigor da lei. E não é isso que Deus tem para nós. Jesus Cristo, quando veio, ele cumpriu todas as coisas. Então, nós não temos mais que seguir nenhum ritual, nada que anule ou nada que menospreze o sacrifício e a presença de Jesus, a sua missão aqui na Terra. A partir do encontro com Cristo, esses paradigmas mudaram, deixando-os livres para cultivar sua espiritualidade com o Salvador Jesus. Querido, o templo é muito importante, mas essa pandemia tem ensinado a muitos que o templo é bênção de Deus. Templo batista, templo da Igreja Batista do Parque Lafayette, templo presbiteriano, templo das Assembleias de Deus, porque é no templo que nós nos reunimos como família para adorarmos, cultuarmos a Deus, para expandirmos a sua obra. Mas essa pandemia veio lembrar a muitos que estavam dando muito valor ao templo e pouco valor à presença de Deus. Nós podemos sentir, e nós sentimos a presença de Deus onde quer que nós estejamos no templo, porque há muitos que estão no templo, mas não estão com a presença de Deus. Não estou querendo aqui dizer com isso, irmãos, que ir ao templo não é necessário. É necessário sim. Jesus valorizou a igreja, que somos nós, mas os irmãos naquela época, nós já estudamos muito sobre isso, eles se reuniam nas casas, então eles davam muito valor à união dos irmãos, né? Como o Salmo diz, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então o cristão tem prazer de estar na casa de Deus, tem prazer de estar junto com os irmãos. Mas, irmãos, se não houver essa possibilidade, a presença de Deus é suficiente na nossa vida. Em casa, através de uma EBD, aulas online ou aulas gravadas, a presença de Deus é suficiente. Pensando assim, os hebreus poderiam se sentir privados da presença de Deus por não terem mais a obrigatoriedade de estar no templo. O texto mostra que, embora não estivessem no templo, a presença de Deus estava no meio deles. A presença de Deus, a promessa, era muito maior. O que Deus tem para a sua igreja, o que Deus tem para cada um de nós, vai muito mais além do que rituais, do que costumes, do que culturas. A presença de Deus, ela está no nosso coração através do seu Espírito, quando nós o servimos em espírito e em verdade, como ele diz que o Pai procura a tais que o adorem em espírito e em verdade. Então, se nós não estivermos com o nosso coração em comunhão com o Senhor, em koinonia, né, que é aquela expressão que significa uma comunhão estreita, ou no templo, ou em casa, ou no trabalho, nós não vamos sentir essa presença suficiente. Quero enfatizar aqui mais uma vez que não estou dizendo que não precisamos estar no templo. Como estamos felizes, eu particularmente me emocionei muito quando eu tive o privilégio de participar do primeiro culto, depois da retomada dos cultos, ainda que com restrições, estamos com restrições ainda, mas eu me emocionei muito, porque foi tudo muito diferente, depois de ter ficado 5 meses fora da igreja e voltar e não poder ver todos os irmãos, não poder abraçar, dar um abraço ou um beijo, sequer um aperto de mão, e poder pisar no templo
foi algo assim muito emocionante. Então o templo é necessário, mas o templo não é o suficiente. O suficiente é Jesus Cristo na nossa vida. A presença é suficiente, os nossos cuidados não são. Queridos, a Bíblia diz lá em Salmo 127, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Precisamos orar e vigiar. No Salmo 139, versículo de 7 a 12, que eu acho lindo esse salmo, é um poema maravilhoso, o salmista nos diz o seguinte, Salmo 139, os irmãos podem acompanhar, versículos de 7 a 12. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a sua destra me susterá. Se disser, de certas trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Queridos, quão confortante é ter certeza de que nós servimos a um Deus que é poderoso, que é o Rei do Universo, que é o Senhor dos Senhores e que é o Deus da nossa vida e que a nossa vida está nas mãos desse Todo-Poderoso. Quando o salmista diz que nem as trevas podem nos esconder de Deus, porque para Deus treva e luz são a mesma coisa, porque a Bíblia diz que Deus é luz, né? Que no céu não vamos precisar dessa estrela linda de quinta grandeza, que é o sol, que é lindo e maravilhoso. Nós temos tido dias lindos de sol, porque o próprio Senhor Jesus vai ser o sol. Então, se Ele é o sol, se Ele é a luz, então onde Ele está não tem como ter trevas. Então, se nós somos de Deus, se nós temos a luz dentro de nós, então não tem como viver em trevas, porque a sua presença, a sua luz é suficiente. Então não tem como nós escaparmos de Deus, porque nós somos seus filhos. A quarentena nos ensina, nesta quarentena, este ensinamento bíblico se tornou ainda mais relevante para o fortalecimento da nossa fé. Isso ajuda muito a entendermos a natureza da presença de Deus. Ficamos preocupados, sim, irmão. Nós somos seres humanos, nós somos carnes. Infelizmente, nós só vamos deixar de nos preocupar quando nós estivermos no céu com esse sol da justiça. Mas enquanto estivermos nesse corpo mortal, nesse corpo corruptível, nós vamos nos preocupar. Mas Jesus fala, né? Não estejais ansiosos com coisa alguma. Mas, infelizmente, como seres humanos, nós nos preocupamos. Não podemos, contudo, esquecer que a presença do Senhor tem como objetivo principal cuidar dos seus filhos, zelar pelos seus filhos, conduzir os seus filhos. Como numa outra lição nós falamos, Deus se preocupa com o homem todo, corpo, alma e espírito na sua inteireza, e se preocupa com todo homem, com toda a humanidade, de forma individual e de forma coletiva. Quando a pandemia chegou ao Brasil, as primeiras dúvidas que ouvimos foram: Deus está corrigindo o mundo? Várias perguntas. Começou os princípios das dores? O mundo está acabando? Irmãos, a Bíblia diz que a cada dia que passa, nós estamos mais próximos do fim. Indícios nós temos, né? Mas não sabemos quando Jesus vai voltar. Nós precisamos manter a nossa fé firme, olhando para o alto, para o consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Embora o mal exista e aconteça, nem sempre isso é uma vontade objetiva de Deus. Ou seja, não foi Deus que articulou aquilo, mas ele às vezes permite ou simplesmente é consequência da vida. A vida é um jogo e nesse jogo nós temos
temos tido muitas vitórias, mas infelizmente às vezes nós empatamos, às vezes a gente perde aqui, ganha ali, mas Deus está sempre conosco. Deus trabalha para atender às necessidades materiais e espirituais de cada um. Ele quer nos proteger do mal. A sua presença chega para nos guiar no caminho. Não são nossos cuidados o fator mais predominante para nos trazer paz e tranquilidade, e sim a presença de Deus, que será sempre suficiente. Irmãos, Deus já tem nos provado. O que a Bíblia diz? Ainda que um exército me cercasse, nele eu confiaria. Irmãos, eu tenho tido experiências na minha vida, na vida de familiares meus, os irmãos também, que às vezes nós podemos estar assim com várias pessoas ao nosso redor, mas se Deus não estiver ali ao nosso lado, essas muitas pessoas não poderão nos ajudar. Irmão, nós podemos estar nós podemos estar assim com os melhores médicos à nossa volta, mas se Deus disser não, nenhum deles vai ser capaz de segurar a nossa vida. Irmãos, nós podemos estar com um exército, se Deus não nos guardar, de nada vai adiantar. Precisamos sim, precisamos fazer tudo o que pudermos, precisamos ter cuidado, mas é a presença de Deus que é suficiente na nossa vida. A certeza da presença de Deus traz segurança. Nem sempre sentiremos essa presença conosco, mas o justo vive pela fé. Nós vivemos pela fé, né? E não por vista. Irmãos, às vezes os problemas, eles nos afligem tanto que nós não ouvimos Deus, que nós não sentimos Deus. Quando Jesus estava ali na cruz, né? Deus meu, por que me desamparaste? E às vezes nós nos sentimos sozinhos, mas podemos ter a certeza, Deus não está nós não estamos sozinhos, Deus está conosco, porque se Deus não estivesse conosco, irmãos, nós não estaríamos mais aqui. A presença de Deus nos persegue implacavelmente no sentido positivo, mas é necessário que nós confiemos nele, que nós entreguemos a nossa vida a ele, os nossos dias a ele, para que nós cantemos aquele hino de vitória que está em Romanos capítulo 8, do versículo 31 a 39. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E que nada desse mundo vai nos afastar do seu amor. Até que ponto, irmãos, confiamos que ele pode suprir nossas vidas? Em quem está a nossa fé firmada? A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Há um hino, eu creio que é do Inário para o Culto Cristão, que diz: Cristo satisfaz minha alma. Cristo tem assim sido suficiente? A sua alma tem sido satisfeita por Cristo? Você está assim se sentindo satisfeito com a presença de Cristo? Ou você acha que a presença de Cristo não é suficiente? Eu tenho certeza, irmão, que você se dá como satisfeito, porque Jesus é o único caminho, verdade e vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ninguém pode chegar ao Pai se não for por Ele. E ninguém pode ter a presença do Espírito de Deus se não for por Ele. O Espírito de Deus está conosco, Ele é suficiente para nós. Não precisamos de nenhum outro. Que Jesus nos abençoe, que essa sua presença suficiente nos abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Amém.